Sejam muito bem-vindos ao Consultório Aberto, que hoje te convida a conhecer mais sobre cirurgias plásticas e as novas tecnologias que estão revolucionando a maneira com que nos relacionamos com a nossa própria aparência. A área da medicina, que talvez seja a que mais evoluiu na última década, também é a mais desejada pelos brasileiros. 4 em cada 5 jovens brasileiros querem mudar alguma coisa no próprio corpo. E você aí, quer mudar alguma coisa? Pode entrar que o consultório já está aberto. E claro, nossa convidada de hoje aqui no estúdio é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A doutora Larissa Oliveira é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás e fez residência no Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Boa tarde, Zé Otávio. Um prazer muito grande estar aqui, principalmente para a gente esclarecer tantas oportunidades que devem ser colocadas hoje em dia em pauta, né? E eu acho que o mais importante, assim, para quem está em casa, a gente está falando de cirurgia plástica, de beleza. Então, eu já queria começar por um pouquinho disso, assim, é um conceito que hoje está até meio difuso, meio estranho, né? O que é a beleza, doutora? Então, eu vou para bem antigos conceitos para poder colocar dentro do coração de vocês e entenderem um pouquinho o que é a beleza. A beleza é um equilíbrio entre o psíquico, o orgânico e o cultural. Por que eu falo as três? O psíquico é a sensação do bem-estar. O orgânico é se seu corpo está preparado organicamente em termos de alimentação, em termos de reposição de nutrientes, em termos de hormônio para acontecer esse bem-estar. E o cultural é individual. Cada local tem o seu tipo de cultura, então cada idade tem o seu tipo de cultura. Então o equilíbrio desses três dá o que é belo. Engraçado isso, você falar nesse tipo de coisa. Até a gente tem, por exemplo, algumas tribos que o bonito é ter aquela orelha furada com um furo enorme, ou o pescoço enorme, que desde pequenas as mulheres vão esticando aqui, colocando argolas, e aí fica o pescoço bem alto. Eu estava vendo também esses dias uma tribo, quanto maior a barriga do homem, mais atraente ele é. O que faz a gente ser tão diferente? É por isso que falam que às vezes para todo pé torto tem o chinelo velho, né? Isso leva a modismo de época. Se a gente for lembrar das estátuas da época da Grécia, se vocês observarem as ninfas da época da Roma, eram mulheres mais gordinhas, o peito era menor, com curvas mais redondas. Se a gente for para os Estados Unidos, os americanos gostam mais de mamas fartas, sem colo. Se a gente for para a Europa, eles não gostam nem de mama, nem de glúteo grande. Se chegar aqui no Brasil, é tudo bem marcado e bem redondo. Então, o clima predispõe a isso também, sabe? O fato da gente ter um clima muito quente faz com que exponha muito o corpo. Então, a exposição do corpo gera vontades de contornos mais bem definidos. Muito bom, muito bom. E você falou a questão que eu até achei interessante, que é da nutrição e dos hormônios, quer dizer assim, não posso chegar aqui e falar, não, eu vou fazer a cirurgia, eu preciso ver como eu estou primeiro? Isso aí. Então, hoje eu quero deixar uma mensagem bem bacana, que quem sabe o mundo inteiro possa entender e compreender isso melhor. Nós trabalhamos com muitas informações hoje no mercado em termos de tecnologia e realmente vieram para agregar valores para nós, né? Tecnologia em todas as partes, procedimentos, lasers, radiofrequência, tudo. Isso tudo veio para agregar. Só que todas essas tecnologias, elas vêm para promover uma agressão ao nosso corpo. Que maneira que isso dá certo? Essa agressão ao corpo é um aquecimento de tudo, de todas as tecnologias. Quando eu gero esse aquecimento, eu vou gerar uma queimadura. Gerando uma queimadura, eu promovo um processo de inflamação nesse corpo, que essa inflamação leva células que vão produzir colágeno. Então, uma vez ela produz colágeno, ela precisa do nutriente para produzir colágeno. Então, eu preciso de proteína, de ter vitamina C e outros antioxidantes para fazer com que toda essa região seja limpa e venha um colágeno de qualidade. Então, não adianta eu fazer qualquer tipo de tecnologia num paciente que não está bem nutrido. Bem nutrido, e eu vou colocar uma vírgula nesse detalhe, que é com a questão da reposição hormonal. O que é essa reposição hormonal?
Quem tem acima de 40, que está vendo a gente, já sabe o que são os sintomas primeiro da menopausa. Que eu falo que a gente dorme princesa e acorda bruxa. Porque de uma hora para outra a gente derreteu, o rosto derrete, o nosso corpo derrete. Isso é um dos primeiros sinais da falta do hormônio na gente. Então, a perca do hormônio, eu estou falando especificamente na mulher, que ela sofre isso mais precocemente, a perca do hormônio leva ao envelhecimento mais rápido. E o envelhecimento não é só visual, o envelhecimento mental da mulher. Então, ela, quando se olha no espelho, ela já está triste, porque ela está mais deprimida pela falta de hormônio. E ela olha no espelho, a pele é como se tivesse uma casca de laranja, assim, mais ou menos, e as pessoas às vezes confundem isso com celulite, e aí elas batem no meu consultório e falam, Larissa, eu vim fazer uma plástica porque eu não estou bem, do dia para a noite eu fiquei desse jeito, e na verdade essa paciente eu tenho que organizar a parte hormonal dela para eu poder fazer qualquer tipo de tecnologia para ela poder produzir colágeno. Mas existe a andropausa também, Sim. né? Isso não é só mulher que tem, não. Isso também o homem... Mas a andropausa no homem começa geralmente depois dos 65. Nossa, então a gente é muito sortudo. Muito. Não é só em fazer xixi de pé que a gente foi abençoado. Não, em todos os sentidos vocês são muito sortudos. Todos os sentidos. Então, o homem, ele demora mais o envelhecimento. Ele demora mais a acontecer. Tanto é que aos 50 anos, geralmente, que o homem começa a perceber assim, mais o envelhecimento, qualquer coisinha que você coloca nele, ele fica ótimo. E ele recupera super bem. A mulher não. A mulher eu tenho que fazer todo um kit para poder, não só os procedimentos minimamente invasivos, mas também os cirúrgicos dê certo. Porque senão não dá certo. E até pouco tempo atrás o Brasil teve um grande embaixador da cirurgia plástica chamado Ivo Pitangui, que desde ali pelos anos 90 ele colocou o Brasil no mapa dos procedimentos estéticos mundiais, né? Mundialmente, porque a gente ficou mundialmente conhecido. E, só que de lá para cá, muita coisa que precisava cortar aqui, remenda aqui, puxa por dentro ali, hoje não precisa, hoje faz por fora, você tem procedimentos ou não invasivos ou minimamente invasivos. O que essa revolução causou dentro da tua especialidade, desde da hora que você estava lá na faculdade aprendendo, quando você se formou já não era mais aquilo, né? Como que vocês encaram isso? Então, então se adaptando, né? Porque isso não para, né? Não para. Se a gente todo dia for abrir todos os sites que a gente tem de literatura, a quantidade de trabalhos publicados todos os dias é gigante. Então, eu realmente comecei, como eu trabalho muito com face, com a parte de rejuvenescimento facial, eu comecei fazendo coronal, que a gente corta o paciente daqui a aqui, abre o rosto dela por inteiro e fazia tudo. E naquela época era maravilhoso, e hoje também é maravilhoso se eu fizer isso, alguma coisa. Mas o que foi buscando esses detalhes? A compreensão do envelhecimento e da anatomia do envelhecimento, ela foi mais bem observada. Então, a maioria dos procedimentos minimamente invasivos que nós utilizamos, eles trabalham unicamente com uma parte do envelhecimento que se chama pele, só com a pele. E nós envelhecemos do osso até a pele. Então, com o envelhecimento, a gente vai perdendo o osso. Então, o crânio é desse tamanho, eu vou reduzindo o tamanho do osso e a pele vai descendo. Como se a gente tivesse gordinha, a gente vai emagrecendo. Então, eu perco osso, eu perco gordura, meus ligamentos, que são minhas cordas, que seguram meu rosto para cima, já não seguram mais. Eu sorrio menos, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente fica mais triste do que feliz. Então, as musculaturas que sobem, elas são menores do que a musculatura que desce. Então, a boca fica mais invertida, o pescoço começa a aparecer todos os problemas. E aí, hoje, isso tudo que a gente tem, a gente vai olhando só para a pele. Então, as tecnologias todas que a gente usa, ultraformers, laser em geral, pílulas, produtos, injetores, essas coisas, elas estimulam o colágeno na pele. Mas a gente não trata a outra etapa. Então, isso fez com que a gente adiasse o primeiro procedimento cirúrgico, que é maravilhoso e é essencial. Antes eu fazia cirurgia de face, eu começava mais precoce com cortes maiores. Hoje não, hoje a gente vai trabalhando com isso e aos pouquinhos a gente adia esse lifting para um momento
mais oportuno. Talvez ela com 60, com 65, mas ele não é substituído. Apenas é o tempo certo. Que antes tinha muito essa coisa, né? Não se fizer agora, daí depois não tem pele para puxar, tem que esticar, né? Então, quer dizer, hoje você fazendo o primeiro procedimento com 60, você tem tranquilidade, né? Tem isso de sobra. É isso aí. E outra coisa que é interessante a gente entender que a cirurgia, ela tem um tempo de acontecer, mas o resto da vida a gente vai continuar tratando da pele. Eu brinco com meus pacientes que eu falo que nosso envelhecimento é assim, nós somos o motor do carro, eu vou reformar o motor, mas a lataria a gente tem que cuidar a vida inteira. Então, tem que usar produto a vida inteira? Tem que usar produto, tem que fazer lasers, tem que fazer preenchedores às vezes, porque o envelhecimento, ele continua. A cirurgia não barra o envelhecimento, ele continua. Então, isso tem que ser observado sempre como um todo. Cada época da vida, você vai ver qual etapa que você tem que tratar. Se você tem que tratar a perca de um volume, se você tem que tratar o estímulo de colágeno, se você tem que dar mais vitamina para essa paciente, para ela poder conseguir produzir o colágeno, se você tem que levar mais sangue para poder nutrir aquela região. Então, em cada etapa da vida, a gente vai tratando esse envelhecimento. Então, a gente está cuidando muito da embalagem do presente, mas a gente precisa cuidar também do que está dentro. Como é que a gente faz para perder menos osso? Totalmente. Então, uma coisa que é muito simples, não perder tanto osso, é manter os dentes, a saúde dos dentes. Certo. Então, uma vez você perde os dentes precoces, a presença do dente, da mastigação, faz com que a manutenção dos ossos da face fiquem. Então, à medida que você perde os dentes precocemente, você perde o volume do osso, porque o osso não é refeito. Então, as gerações da minha geração para trás, muita gente perdeu os dentes aos 16, 17 anos, né? Porque às vezes as famílias não tinham condição, às vezes até por conhecimento, né? A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje de implante, essas coisas. E aí perdeu-se os dentes muito jovem, o osso não se reproduzia pela falta do contato dos dentes, e aí acontecia que elas iam perdendo. E aí fica aquelas faces muito magras. Então, quem perdeu o dente é uma face um pouco mais delicada de ser trabalhada. Porque o osso você não consegue regenerar 100%. Tem até o recuo, né? Quando você não trava isso aqui, esse músculo fica mais forte, aí você vê aquela pessoa com o queixo bem retraído e aquele lábio diferenciado. Então, isso casa a ideia do que eu falei para vocês sobre a prevalência de certas musculaturas no envelhecimento. Então, eu diminuo o osso, o meu músculo puxa mais, aí eu mudo o efeito do meu contorno da minha face. E a gente traz dentista aqui, o pessoal, dentista, não, gente, não é. Inclusive, a gente já falou sobre implante, mas a gente sempre que vem aqui fala sobre escovação, fala sobre os cuidados básicos, que não é só isso. Olha como é impressionante, quer dizer que os dentes, além de tudo que a gente já fala, que às vezes a pessoa tem uma infecção aqui, aí ela está sempre doente, mas na verdade é um probleminha no dente que o corpo está sempre tentando combater e ao mesmo tempo também tem que ter eles aqui, que travou aqui estimula essa permanência. O crescimento do osso, exatamente isso. Que interessante, então não é só assim, eu vou tomar cálcio e... Não é só tomar cálcio, o cálcio é necessário, a vitamina D é impressionantemente importante para o nosso corpo. Isso é um detalhe bem rapidinho que eu vou falar, que não, parece que não está ligado, mas está ligado, com relação à deficiência de vitamina D e de cálcio que nós estamos tendo hoje. E eu não estou falando de pacientes mais velhos, eu estou falando do seu filho que está em casa, que não bebe leite, que não toma sol, porque ele fica o dia inteiro no celular. Então, ele não faz nenhum tipo de atividade física. Então, eu estou com uma geração de pessoas jovens que chegam no meu consultório querendo fazer, às vezes, uma lipoescultura, uma prótese, uma orelhinha, abano, né? Uma coisa pequena, com déficits muito graves de vitamina, principalmente vitamina D. Que a vitamina D, na verdade, a gente tem uma ideia que a vitamina D só coloca o cálcio dentro do osso. Não, ela é um hormônio e que ela coloca a célula para ligar. Então, déficits grandes de vitamina D dificultam muito a questão do depósito do cálcio dentro do osso. Então, as crianças vão ter osteoporose precoce por causa disso. E o envelhecimento acontece mais rápido. Nossa, uma coisa que acho que quem assiste a gente todos os dias já percebeu também é que
tudo é muito interligado, né? Tudo é muito interligado. A gente vem um neurologista aqui, ele fala sobre boa alimentação, fala sobre ir no banheiro direito, porque o hormônio mexe no cérebro. Exatamente. É inacreditável. Exatamente. Como o corpo ele realmente funciona como uma sinfonia completa. Isso. E qualquer coisinha que não esteja funcionando, seja no dedão do pé ali, atrapalha todo o resto. Tudo. Uma unha do mindinho lá infeccionada vai atrapalhar o corpo inteiro. Assim. Tudo. Os pacientes, eles têm que entender que o resultado, tanto de uma cirurgia quanto de um procedimento cosmiátrico, ele depende de alimentação e de reposição. Eu vejo, às vezes, muitos questionamentos de pacientes, porque as cicatrizes, às vezes chegaram, a cicatriz abriu, Larissa, eu operei há tanto tempo, demorou 3 meses para cicatrizar. Isso não é normal. O paciente bem nutrido, ele tem um tempo de cicatrização. Então, a cicatriz, a ferida não tem sangue. A ferida fica seca. Ela seca, não tem sangue. Você mexe na ferida, ela tá sem sangrar. Se não tiver sangue, não cicatriza. E aí a gente fala para o paciente, o que você comeu essa semana? Aí ele, Larissa, eu comi um pouquinho mais de arroz, ou um pouquinho mais de carboidrato e não comeu tanta proteína. E aí você fala, tira isso essa semana, na semana seguinte cicatriza. Então, isso é muito importante, essa questão da nutrição para o resultado dar certo. E até para o desinchaço. Tem paciente que às vezes opera, incha muito. E tem outros pacientes que não incham. E a gente coloca assim, não, é apenas o sistema linfático dela, ela demacia mais que o outro. Não, é a desproteinização. Isso acontece muito com relação aos bariátricos. Então, o paciente que é bariátrico e faz a cirurgia bariátrica, ele troca a doença dele, porque ele se torna desnutrido. E uma das graves desnutrições é a deficiência de proteína. E aí, quando a gente vai operar esse paciente, se a gente não consegue repor todos os nutrientes, a abertura de ferida é instantânea. Não tem proteína para cicatrizar. A célula é formada de proteína, é como se fosse o tijolo. E aí abre as feridas, ele tem maior índice de infecção, maior índice de abertura de ferida. Então, o paciente bariátrico, ele é um paciente especial. Ele tem que ser tratado especial. A reposição dos nutrientes dele geralmente não consegue ser oral. Geralmente a gente faz reposição endovenosa porque ele não tem absorção oral. E aí você tem que equilibrar isso tudo. Equilibrando isso tudo, a gente faz a cirurgia com menores riscos possíveis. E outra coisa que é muito importante, fazendo essas reposições, todos os pacientes, eu trabalho no pós-operatório com a parte psíquica, porque as deficiências geram oscilações psíquicas no pós-operatório. Então, existem pacientes, quem já fez plástica, que está ouvindo a gente, que no pós-operatório a gente chora mais, que a gente fica mais agressiva, ou então alguns têm até tentativa de suicídio. Se você não tiver equilibrado todos esses fatores, a possibilidade de distúrbios são maiores. Então, o paciente tem que ser bem orientado com relação a isso. Isso também é algo que a gente ouve, estava brincando, todas as especialidades, né? A cabeça, é importante que a cabeça esteja bem. Então, antes, a pessoa chega lá no seu consultório e existe aí, faz a anamnese. Eu adoro essas palavras que médico tem, mas é uma entrevista meio tipo de delegacia, assim, né? Você já fez cirurgia? Não, né? É diabético? Então, nessa sessão, digamos assim, né, que você vai conhecer seu paciente, você consegue perceber alguma coisa, né? Alguma coisa mais, tem alguma coisinha por trás? Porque a pessoa não vai chegar, meu marido acha que eu tenho seio pequeno, ela vai chegar lá e dizer, eu quero aumentar. Mas não é um desejo dela, é uma pressão, às vezes, ou alguma outra coisa assim. Você consegue perceber isso? Como que o profissional precisa se portar diante disso? A primeira coisa, a gente tem que ler a mente quase do paciente, né? Então, com a anamnese, que é esse nome difícil, na verdade não é entrevista de delegacia, tá? Não é isso. Pelo contrário, é quase uma consulta psicológica. Porque eu vou saber da pessoa desde o crescimento dela, do nascimento, o que ela comeu a vida inteira, quantas vezes ela fez atividade física, se ela toma sol, se ela não toma sol, o que ela está fazendo de nutrientes, qual a idade da vida dela, se ela está com 15, se ela está com 20, se ela está com 40, porque eu já vou olhar para ele de outro olhar, maneira diferente.
Um fator que é muito importante, a presença do acompanhante ajuda muito nessa integração. Às vezes o acompanhante entra só para saber se a doutora está falando certo ou não está falando certo, mas às vezes a gente coloca o acompanhante com umas brincadeiras para ele poder, às vezes, contar a história do paciente, contar a história da convivência do paciente, para a gente saber o que realmente está afetando o paciente. Às vezes ele chegou e vai falar assim, não, é meu peito. Não, mas por que seu peito? Eu já tive histórias não muito agradáveis de colocar prótese de mama e eu não sabia o contexto da situação que a pessoa desejava porque ela sofreu um abuso sexual na infância. Então a colocação da prótese seria uma maneira de tirar essa história para o passado e daí para frente eu seguir uma vida nova. Então, a gente não está falando da cirurgia plástica só como uma cirurgia do desnecessário, sabe? Do desnecessário não é desnecessário, sabe? Isso, assim, nós vivemos num mundo que, às vezes, a gente tem preconceitos, né? Conceitos de inutilidade disso, daquilo. E, na verdade, tudo tem o seu propósito e o seu ideal para alcançar o equilíbrio da mente. Né, o equilíbrio do bem-estar, isso tudo é uma procura que as pessoas veem para equilibrar o bem-estar. E ele depende dessas etapas, né? Principalmente o cultural. O cultural envolve nisso, né? Ele entra é interessante falar, porque primeiro, acho que o seio ele tem uma questão muito forte da feminilidade, né? E eu tenho uma amiga que ela não tinha nada, ela era muito, sabe, complexada em relação a isso, e usava e saía, e aí colocava aqueles sutiãzinhos de preenchimento, só que daí começava a namorar, demorava um mês para ir para o quarto com a pessoa, porque tinha vergonha, porque daí ia descobrir que não era de verdade, que era preenchimento. Então, quando ela colocou, foi libertadora, assim, você via até na maneira, postura. Ao invés dela andar com o ombro recolhido aqui, sim, já abrir a postura, você vê que até isso já faz a confiança crescer. Sim. E eu brincava com ela e falava, mas qual é a diferença? Ela, não, para mim, a única coisa que eu vejo é que quando eu subo uma escada, eu sinto que eles estão ali. Então, quer dizer, é uma coisa muito forte de se enxergar dessa forma. Você consegue enxergar isso quando você faz... A cirurgia? Eu vou contar uma história pessoal minha aqui que eu achei muito interessante. Eu sou cirurgiã plástica tem 20 anos e com certeza eu já me submeti por procedimentos, né? E quando eu operei, depois do segundo filho, eu tinha mais ou menos uns 41 anos de idade, e foi em uma semana, eu ainda estava roxa, inchada, sem dormir, com dores em todo o corpo. Quando eu me olhei no espelho naquela condição, eu falei, Senhor, eu não tinha noção do que eu fazia na vida das pessoas. Porque aquilo ali foi uma virada de vida na minha vida, que conhecia aquilo tudo. Então, cada paciente que chega no meu consultório, eu vivo uma história, eu vivo um sonho, porque aquilo é uma virada de tudo. É uma virada de autoestima, é uma virada de emprego, é uma virada de busca de relacionamentos, é uma virada de empoderamento. Pode ser uma orelhinha abano, pode ser uma pintinha que às vezes incomodava. Então, é uma mudança total assim, de sentido de vida. Isso é sentido de vida. E aí, nessa época, agora da pandemia, aconteceu muitas palestras, você estava falando de mama específico, sobre a situação da síndrome Ásia ou a doença do silicone. Então, nessa época da pandemia, várias pessoas procuraram meu consultório porque elas achavam que o silicone estava fazendo mal para elas, que elas estavam tendo dores, outras e aconteceram. E os profissionais abusaram um pouquinho dessa possibilidade de ficar falando muito sobre isso, até para chamar atenção para os próprios Instagram deles. E eu vou contar uma coisa para vocês, mulher vive com peito, a gente precisa de peito, a gente empodera com peito, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser médio, mas a gente precisa de peito. Tanto é que na reconstrução de mama por câncer, quem veio para salvar a gente foi o silicone. Se a gente não tivesse o silicone, a gente fica reta. Se eu vou ficar reta, eu vou virar homem. Tá feio ou tá bonito? Não, mas é como se tivesse um pedaço meu, alguma coisa. Então, o silicone, como todo corpo estranho, ele pode dar problema? Sim, pode dar problema. Mas ele dá muito mais benefício do que problema. E se acontecer algum problema, é passível
É passível de cura? Sim, não tenha dúvida. Até o único, que é raríssimos casos no mundo, que a gente agora tem documentações maiores, que é o linfoma de células gigantes, que é provocado pela presença do silicone, o tratamento é único e exclusivamente retirar o silicone. Tirou, acabou o problema. Ou seja, eu consigo fazer muito mais gente feliz do que menos gente feliz. Não, e a gente tem um dos cânceres, digamos assim, mais comuns é o câncer de mama. Isso. E o silicone, ele devolve o casamento para a mulher. Devolve. E assim, às vezes não é, o marido não tem problema, eu entendo tal, mas a mulher, ela tem aquela vergonha. Você falou isso, tirou um pedaço dela, gente. Se a gente for calcular, já viu criancinha quando vai cortar o cabelo a primeira vez, se apavora, porque aquilo é um pedaço dele. Como assim tá caindo no chão, né? Imagina um seio, né? Então isso é realmente você devolver a autoestima para a pessoa. E a gente estava falando de cabeça, a autoestima tem tudo a ver com o bem-estar. Tudo. E aí você falou da questão de alimentar o Instagram, né? E a gente sabe, diversas pesquisas estão, inclusive quem está mais levando a sério isso é o Ministério da Saúde da Inglaterra. Eles estão fazendo várias pesquisas sobre as redes sociais e o bem-estar. E o Instagram é um dos mais nocivos. Tem gente que chega no seu consultório com alguma foto de Instagram e fala, eu quero ficar assim? Todo dia. Sério? Todos os dias. Então, o que a gente tem que entender? Então, a consulta tem que ser quase uma consulta psicológica, porque, às vezes, o que está aqui não é o que é possível. Não é o que é possível. Ah, mas o doutor fez, olha aqui, doutor, olha aqui os antes e depois. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Eu falo que a gente não constrói um prédio de 30 andares com areia. Não tem como. Então, cada corpo tem um biotipo. Cada um tem uma conformação anatômica. O mesmo tratamento não é feito para todos. Não é feito para todos. Então, eu tenho que examinar desde a parte nutricional, a parte estrutural. Se eu tenho uma paciente com ombros muito largos, com quadrilzinho desse tamanhozinho, ela nunca vai ficar uma fanqueira. Não tem como. E ela também nunca vai ter uma cinturinha de Barbie. Então, é ósseo, é estrutural. Mesmo se eu quebrar a costela, Larissa, mesmo se eu quebrar a costela, ela não fica com a cinturinha de Barbie. Ela sempre vai ter ombros desproporcionais com relação ao quadril. Tem como a gente amenizar essas informações, a gente ameniza. Mas é muito importante a gente colocar com o paciente as possibilidades. Então, nariz, face, que é mais visível, os perfis e tudo, a gente tem que colocar o paciente para ele observar que, olha, o seu rosto é negroide, o seu rosto é caucasiano, que é no caso branco, ou o seu rosto é índio. Então, cada um tem uma conformação óssea, o nariz. Esse narizinho não combina no seu rosto. Não, Larissa, mas eu quero o narizinho de Barbie, mas eu sou negra para fazer. Não, mas você vai ficar estigmatizada. Tudo certo para você? Tudo certo, não. Então, isso é uma compreensão da parte deles e uma compreensão da parte nossa. Então, mama, às vezes o paciente fala assim, Larissa, eu quero o meu peito bem natural. Eu falei, então faz o seguinte, traz uma foto do Instagram do jeito que você quer. E aí ela traz uma foto de Instagram para mim com 2 boing-boing. Uhum. O natural para ela é diferente do natural para mim. Sim. Então, esse meio termo de você compreender o que realmente o paciente quer, o Instagram me ajuda nesse ponto. Mas o paciente colocar o Instagram como eu quero isso, é muito complicado. Porque isso não é produto. Eu falo que não é uma Coca-Cola que você compra no supermercado amanhã e está pronto. Não, depende de um monte de coisas para poder chegar próximo do ideal. E tem outra coisa que todos os médicos falam aqui, que é equilíbrio. Equilíbrio, seja na hora de comer, na hora de fazer exercício, na hora de viver. Equilíbrio é a palavra-chave. E aí entra uma coisa que você falou de, eu quero desse tamanho aqui, estilo americano, assim, daquelas revistas, né? Sim. Bagaceira americana. Ter seios grandes pode trazer diversos problemas para a saúde, muito mais graves do que ter um peito pequeno demais, não é? Pode dar problema nas costas, porque tira o teu eixo de equilíbrio. Você faz também redução? Porque às vezes a pessoa nasce com muito grande e tem que diminuir. E às vezes a gente tem que reduzir com um paciente com 14 anos de idade. Sim. Que são bem jovens. Porque o peito grande não interfere só na coluna. O peito grande para essa menina de 14 anos interfere na convivência social, porque ela fica mais tímida, que o peito é grande,
a postura fica mais fechada e aí ela não consegue se entregar para o mundo. Então você tem o problema da coluna, tem o problema de aceitação dela, cultural, porque o mundo da idade delas não é nem peitão, mas também não é nem peitinho. Então tem que ter um peito no meio do caminho. Então isso, na verdade, são as cirurgias reparadoras. Sim, então uma sim. redução de mama para uma menina de 14 anos de idade não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia reparadora, porque você está mudando tudo. Na verdade, eu acho que todas as cirurgias são reparadoras. Todas. Porque você está reparando algo que está te afetando, que se chama autoestima. Então, que seja um peito pequeno, que seja um peito grande, que seja um abdômen flácido, que seja um pneuzinho, que seja um bumbum, que seja um rosto, uma pálpebra caída, tudo é uma cirurgia reparadora. Você repara e volta a sua autoestima. Eu vi também que você faz agora nariz partido, uma coisa assim que estava lá. O que é isso? Procedimentos? Isso. A gente coloca o nariz, dependendo do nariz, a gente faz produtos para ajudar a melhorar a parte do contorno. Dependendo do nariz, a gente faz cirurgia. Então, isso dependendo do problema, a gente resolve de um lado ou do outro. Quanto, mais ou menos? Não vai ter esse dado certinho, mas chutando assim, bem por alto. Quanto do que a gente fazia nos anos 2000 de cirurgia e hoje se faz sem cirurgia ou minimamente invasiva? Uns 50%. Então hoje realmente quando chega para cirurgia é porque... porque chegou no extremo ou então aquela anomalia genética não tem como eu corrigir. E aí nós vamos. Mas em relação à face, né? Corporal não. Corporal a gente ainda faz muita cirurgia corporal, porque depende de emagrecimento, depende de envelhecimento, depende de menopausa, né? Então depende de um monte de coisa. Então corporal, os procedimentos estéticos não conseguem resolver tanto quanto a gente gostaria. Eles amenizam, uns 20%, mas fazer aquele milagre igual a cirurgia ainda não. Achei interessante que outra coisa que eu descobri aqui no programa também, eu falei do chip da beleza, que agora todo mundo virou moda, eu até falei, um procedimento novo. Não, ele existe desde os anos 50, né? Mas agora ele veio com tudo. E o que representa esse tipo de tecnologia para a gente? É a evolução da medicina. Como eu estava conversando com você nos bastidores, a medicina ela está se transformando em curtíssimo espaço de tempo. Nós não podemos mais olhar com o paciente com um olhar apenas de tratamento. A gente tem que olhar com o paciente com um olhar de qualidade de vida. Qualidade de vida é você orientar o paciente, orientar o acompanhante junto e ele leva para a família. A família tem que entender isso tudo. A doença, ela não tem que se esperar para ser tratada, ela pode ser prevenida. Então, o envelhecimento é semelhante. O envelhecimento é semelhante da gente, todas as razões. Se eu consigo fazer com que a pessoa use o básico, que é um filtro solar, eu consigo adiar um envelhecimento. É um filtro solar. Simples. Às vezes os pacientes falam assim, Larissa, eu queria usar um produtinho barato para poder, na face, porque eu estou cansada de usar produtos caros ou alguma coisa assim, usa hipogloss com creme Nivea de latinha. Maravilhoso, mas você está protegendo seu rosto. Agora, se você não usar nada, o seu rosto vai envelhecer. E nós não expomos corpo todos os dias, a gente expõe o quê? O rosto. Então, se eu exponho o rosto, o meu envelhecimento vai ser primeiro dele. Só que o rosto é quem? Meu cartão visita? Eu conquisto com o rosto? Eu negocio com o rosto? Né? Eu sorrio? Eu faço cara de bravo? Então, se você não cuidar da base, que é o seu cartão de visita, é a essência de tudo. É a essência. Você diminui a prospecção de vida sua. A gente fala que a primeira impressão é a que fica, né? E a primeira impressão que a gente leva é o rosto que chega primeiro, né? Exatamente isso. E é o rosto. Então, é base. Filtro solar, básico. Solar. Sabonete específico para rosto. É muito comum chegar no consultório e as pessoas falam assim, não, Larissa, eu uso o sabonete criança, que é de bebê, porque acha que não agride tanto, ou usa sabonete de corpo específico. Se é uma pele que é mais machucada, eu preciso de ter um sabonete que agride menos. Eu não posso agredir tanto a minha pele. Então, eu tenho que ter os sabonetes específicos para rosto. E se a gente for olhar no mercado, custa muito barato.
Um sabonete que eu gosto muito de usar, de marcas lá da La Roche, Neutrogena, custa R$80, dura 3 meses. R$20 por mês. Por mês. Para a gente ter uma qualidade. Um filtro solar hoje é muito barato. Um filtro solar de qualidade. Nós não estamos trabalhando de filtro solar corporal que tem menos, né, qualidade. Também é muito barato para a gente usar todos os dias. E um detalhe que falta muito é disciplina. Nós somos muito indisciplinados. A gente espera algo acontecer para poder tentar reverter. Ah, sim. Não é? Sim. Então, quando eu faço isso, aí eu já estou ruim demais. Aí, para reverter, mas eu quero, Larissa, esse rostinho do Instagram. Ou eu quero esse corpinho. Não, mas vamos contar a sua história. O que você fez de sua vida? Quantas vezes você usou filtro solar? Você teve proteção? Não, Larissa, nunca. Eu já estou com 60 anos. Mas eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse Instagram. E outra coisa que a gente enfrenta muito é a questão do nosso clima. Nós vivemos num país muito quente. Então, o nosso envelhecimento é mais rápido. Então, como é muito rápido, se eu não protejo, é assim, ó. Os pacientes que vêm de fora do Brasil têm peles, eles não usam nada e têm peles infinitamente melhores que a gente. Porque o frio congela e mantém o calor. A baixa temperatura preserva, Preserva. Né? E além disso, a gente tem a secura aqui em Goiás, aqui no Centro-Oeste, na verdade, a gente Exatamente tem um outro fator isso. muito sério, Exatamente. que é essa época da secura agora, que é terrível, né? A gente fica, parece que vai rachar mesmo, assim, você pisca, parece que vai rachar o rosto. Por isso tem que ter um hidratante também. Banho quente? Banho frio. Banho frio. Lembra que eu falei do calor? Preserva. O frio preserva. O calor envelhece. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, você estava falando, exceto quando você tem uma predisposição genética, e eu vejo muito a medicina evoluindo para esse lado. Você olhar para a cadeia genética da pessoa ali, nesse gene aqui tem problema, você não pode comer isso, porque eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, até nos apresentasse essa medicina que vem lá da genética e preditiva, né, que fala. Isso é a medicina do agora. Não tem como a gente já falar... do futuro, né? Não é do agora. Então, assim, já está tendo o conceito da observação maior. A gente vai trabalhar não na sua parte estética, a gente tem como prever já alguns detalhes de tipo de envelhecimento diferente, de tipo de pele que a gente pode tratar da maneira X, Y, G. E não é só a questão do aspecto celular do envelhecimento, é o celular visível. O celular que eu falo é o tipo de metabolização que é a célula morrer e nascer de novo. Quando ela morre e nasce de novo, eu vou passar uma informação que a maioria das pessoas não conhecem. As células de boca e da parte dos órgãos internos, elas trocam todos os dias. Elas morrem e nascem. A parte externa, mas geralmente é 40 dias. Você imagina uma célula rejuvenescendo todo dia, ela não tem um sistema de reconstrução eficiente. O que vai acontecer? Então, aí vai acontecendo. Ó. Então, eu tenho um carro que eu vou mandar consertar, mas eu não dou conta de consertar esse pneu, mas eu tenho que construir outra célula amanhã. Então, esse fica sem pneu. Aí, esse fica sem farol. Esse tem aqui. Então, é o sistema de regeneração celular. Então, quando a gente vai vir para a parte genética, a gente já vai olhar, esse paciente ele tem condição de regeneração celular. Ele já vai colocar isso. Não, por que ele não tem? Porque ele tem deficiência desse. Então, ou eu tenho que repor, ou eu tenho que entrar de outra maneira para evitar que esse paciente tenha perca e envelhecimento mais rápido. Então, nós estamos caminhando para esse mundo. Isso é uma coisa que, assim, eu creio que até em 2030, mais ou menos, é uma realidade de todas as áreas da medicina. E a genética é real. Não tem como mais a gente esconder isso. Ao invés da gente fazer só o teste do pezinho, a criança nasce, a gente vai pegar o DNA dela e vai ver já tudo que pode acontecer com ela. Isso. E é uma coisa assim que devia ser obrigatória hoje. O Israel é um país que todas as crianças, todas as pessoas que nascem fazem esse teste. E é o país que tem maior bancos de doença, que a gente detecta as doenças, porque eles detectaram precocemente e o paciente envelheceu e ele tem esses dados específicos. Então, é um dos grandes polos de desenvolvimento, até da parte cosmética, porque eles têm dados em mãos, que eles olham desde o bebê, esse bebê ele teve essas deficiências, ele aconteceu isso, então nós temos que olhar, se não fizer reposição nisso, o envelhecimento vai acontecer desse jeito, essa doença vai manifestar desse jeito.
E a gente que tem o Sistema Único de Saúde, né, a gente sabe que tudo que a gente gasta com prevenção economiza muito lá na frente. Exatamente. Se a gente tivesse um banco desse, que a gente soubesse quem vai ter isso. Esse aqui. Então, o que você falou sobre o teste do pezinho, a parte genética vai acompanhar, ela tem que acompanhar, porque nós vamos prevenir uma sessão de quimioterapia que custa R$20.000 numa sessão para fazer isso, e uma qualidade de vida. Mas aí nós temos que mudar um monte de conceitos, né? Principalmente os hábitos de vida dos nossos jovens de hoje. Não, e eu brinco muito, porque homem, então, é uma desgraça. A gente só vai no hospital se for para remendar ou costurar, né? Ou então, se a mulher marcou, depois quando a gente cresce, a gente já fica mais maduro, aí quando a mulher marca, a gente vai. Né? Senão, não vai. Exatamente. Mas isso é uma questão cultural, sabe, José? Eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo e a gente vai divulgando e vai mostrando real os problemas que vão acontecendo, isso eu estou falando da minha parte estética, que eu recebo já a parte celular que já está mais destruída para a gente fazer uma reconstrução, ou dos próprios pacientes jovens, que eu opero muito paciente jovem também, que já chega num grau de desorganização estrutural. Quando você vai educando todos, eles vão se replicando. E aí isso tem que ser uma coisa que, em curto espaço de tempo, vai ser mais divulgada, porque os próprios profissionais da saúde, eles estão compreendendo essa necessidade que tem que ser obrigatória. Nós não somos mais medicina de tratar doença. A gente tem que trabalhar com a base e nós temos nosso DNA. Por que não olhar para isso? Porque é caro, um exame genético é muito barato. Custa R$800 um exame genético. Você tem 220 marcadores no corpo. Por que você não faz? Gostaria de saber qual o melhor tratamento para o bigode chinês. Então vamos lá, dona Thelma. O que é o bigode chinês, para começar? Vamos voltar lá no início da nossa entrevista. Lembra que eu comentei sobre a parte óssea, que a gente perde a parte óssea? Se eu perco a parte óssea, o rosto desce. E aí a gente faz o bigode chinês. A culpa não é do bigode chinês, a culpa é dessa parte que a gente perdeu essa estrutura. Então, quando o paciente não está apto a fazer cirurgia no começo, a gente tem que colocar preenchedores para poder dar estrutura. Então, o preenchedor ele vai repor o osso. Então, eu posso fazer preenchedores nessa região, que eu vou fazer essa alavanca, e parcialmente nessa região. Então, o preenchedor, ele repõe o volume, e ao mesmo tempo eu coloco estimuladores de colágeno. Esse estimulador de colágeno pode ser fios ou outros produtos que também são preenchidos, para ele, estimulando o colágeno, ele firmar mais, e aí a gente sobe. Se o paciente já está mais envelhecido e tem uma perca óssea maior, a melhora é parcial. Não é 100%. Mas para quem não tem perca óssea, é importante o ácido hialurônico, a hidroxiapatita, os estimuladores de colágeno e os fios, eles ajudam nesse processo. Nossa, estimuladores de colágeno, o que é isso? São substâncias que nós colocamos dentro do rosto para trazer células para produzir colágeno. Então, elas ficam depositadas dentro do rosto, aí o corpo entende que aquilo é um corpo estranho e vai lá e ele leva a célula inflamatória para ele poder comer aquilo ali, literalmente. E quando ele faz isso, ele leva vasos sanguíneos, ele leva fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno. Tem uma coisa que você falou que eu achei interessante, é a segunda vez que você fala da questão da estética e inflamação. Quer dizer, então, que nos procedimentos estéticos se provoca algum tipo de inflamação e a resposta do corpo que vai ser o que vai te deixar mais bonito, digamos Exatamente. Assim. Então, não é o produto que é milagroso, Sim, entendeu? é o que você faz, é o que o corpo faz por você, com a presença do produto. Do produto certo. Exatamente. E aí eu entro com uma outra pergunta também, porque quando eu provoco uma inflamação em alguém, sim, eu preciso entender a resposta direitinho do corpo. E às vezes a gente tem muita gente aí no Instagram que está falando para você, vem fazer o procedimento tal comigo, e a pessoa não tem o mínimo nem de estrutura na clínica, não tem também nenhum tipo de conhecimento, nem para fazer um RCP, que é uma ressuscitação cardiorrespiratória, mas ela vai lá e provoca uma inflamação. Quais são os riscos desse tipo da pessoa se achar assim, não, eu sou apta, né? Como eu mexo muito com face, face, se todo mundo observar, nós fechamos os olhos, a gente sorri, a gente respira. Então, isso aqui é uma máquina à parte especial.
E a face, nós não fomos desenvolvidos em um final de semana ou num cursinho online. E nós somos muito complexos. Então Deus fez a gente tão perfeito, que até que para dar errado, Ele botou mecanismos para poder blindar de acontecer coisas erradas. Então não é impossível acontecer problemas. A anatomia, ela tem que ser respeitada. Então, colocar produtos no lugar X, Y, Z, H, alguma coisa assim, isso é muito simples. Qualquer um que eu sentar aqui, eu ensinar, vai fazer. Mas qual a repercussão desse produto nesse paciente, nesse lugar? E se der um problema, eu vou saber resolver? Problemas podem acontecer com todo mundo nas minhas mãos, nas mãos de qualquer pessoa. Então, a pessoa, além dela ser capacitada para fazer o procedimento, ela tem que ser capacitada para resolver o problema. Isso é o mais difícil. Sim. Então, eu recebo no meu consultório inúmeros pacientes com problemas para ser resolvido. Inúmeros. Porque, às vezes, o profissional, ele coloca, mas ele não sabe resolver. E aí, como é que a gente fica? Difícil. Tem uma pergunta interessante aqui da Lucinéia. Ela pergunta o seguinte: sofri um acidente de carro há alguns anos e tive um afundamento na parte posterior da cabeça. É possível fazer algo? Depende se ela perde osso ou se ela não perde osso. Se ela perder o osso, tem como a gente fazer a reconstrução do crânio. E é até bacana comentar sobre isso, né? Porque a reconstrução do crânio se iniciou com o uso do PMMA. Sério? Que hoje é colocado no glúteo. Mas eu vou contar como que foi essa evolução. O PMMA é um cimento, um pó normal, que a gente faz uma pasta como cimento e faz a reconstrução do crânio. Então, eu vou responder a da Lucinéia e eu vou pegar esse ganchinho para falar sobre isso. Então, a gente faz a reconstrução do crânio com o PMMA. Uma vez a gente faz a reconstrução do crânio, se nessa região a gente perdeu couro cabeludo, que é pele, cabelo, a gente pode utilizar, se ela tem o cabelo e a pele dos outros lugares, a gente pega parte desse cabelo e parte dessa pele e joga para cima da área que foi reconstruída. Isso é possível fazer. E aí o que aconteceu? Isso há muitos anos, eu fiz muita reconstrução de crânio com relação ao uso do PMMA. Há 20 anos atrás, o governo federal liberou o uso do PMMA de maneira menos consistente para preencher o rosto dos pacientes HIV positivo. O governo pagava para nós, de instituição pública, colocar esse produto no rosto dos pacientes. E eu coloquei inúmeras vezes. Então, tinha aquele rosto encovado, fundinho, a gente o rosto preenchia. do Cazuza, quem não lembra, né, na capa da Veja. E o governo pagou para a gente fazer isso. O que aconteceu? Isso, como é um cimento, o organismo vai lá e engloba ele para poder jogar ele fora, só que não consegue jogar ele fora. Ele fica no local. Então, o paciente vai envelhecendo, ou passa um curto espaço de tempo, ele pode ter reação ao próprio produto, ou ele envelhece e aquilo fica caroços no rosto, fica caroço, e o envelhecimento cai por cima. Então a pessoa cria bolas na boca, no nariz, e essas bolas, elas são localizadas em nervos muito importantes. E aí eu, que fiz isso há 20 anos atrás, já pego os meus pacientes, ou outros pacientes, que eu fiz há muito tempo atrás com os problemas, e aí eu tenho que abrir esse rosto, que está englobado com esse PMMA, que tem risco de promover uma lesão definitiva no nervo. Nossa. Então, interessante. Olha só, antigamente a gente colocava 2 ml, 10 ml. E agora isso é colocado 300 ml de cada lado do glúteo, para ficar lindo e maravilhoso. Eu sei que isso vai gerar uma polêmica aqui para o pessoal, porque é lindo, maravilhoso. Quem põe PMMA no glúteo é maravilhoso, é maravilhoso. Só que isso é um corpo estranho, que o organismo reage contra ele. Se isso leva um veículo infeccioso, uma bactéria, o paciente vai morrer. E a presença de grandes quantidades, isso está sendo documentado e vai ser publicado. E eu acredito que a Anvisa, do mesmo jeito que proibiu o fenol, que na verdade é um procedimento que feito em mãos seguras, é de boa confiança e de resultado maravilhoso, o PMMA em grandes quantidades dá lesão no rim. Ele deposita a quantidade de produto no rim. E aí as pessoas estão tendo problema precoce.
Para seguir a senhora nas redes sociais, que infelizmente pode fazer um em caso já acabou o nosso programa, para seguir a senhora nas redes sociais, como é que Meu faz? Instagram é dra.larissaoliveira. Lá eu coloco muitas informações, não só sobre cirurgias, sobre cuidados, sobre possibilidade de longevidade com boa qualidade e orientações também. É isso aí, gente. Segue quem sabe para onde está indo, tá? Doutora, especialista, lê, estuda muito. Ela não quer te vender um produto, ela quer cuidar da sua saúde, tá bom? Como os profissionais que a gente tem chamado aqui. Não é doutor porque se formou em medicina, é doutor porque fez doutorado, tá bom? Um grande beijo.